Senhoras deputados, senhores deputados, muito bom dia. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Hoje de manhã vamos proceder a duas audiências. Não se assustem, não é bomba. Ai, não se pode dizer bomba, desculpem. O Zé está ali às voltas com o cronómetro, mas não é por isso que não vamos ficar aqui à espera do cronómetro. Vamos avançar com a nossa primeira audiência, que é com Miguel Rebelo de Sousa, diretor executivo da APEF, sobre as condições de mercado para o setor ferroviário de mercadorias operar em Portugal. O Sr. diretor executivo da APEF vai fazer uma apresentação, uma série de considerações, vai explicar as razões desta sua audiência conosco. Eu vou usar aqui o meu cronómetro. Enquanto não temos ali o cronómetro a funcionar, vou usar o meu. Quando tiver nos 8 minutos eu faço um sinal, uma vez que não consegue visualizar o tempo, e entretanto tudo se resolverá. Então, Sr. Diretor Executivo. Muito obrigado. Tem que se puxar aqui o microfone. Com licença. E é só ligar o botão e podemos começar. Isto é o botão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação pela oportunidade de estar aqui hoje e agradeço porque, de facto, a APEF, a associação da qual eu faço parte, sentiu a necessidade de vir aqui partilhar com os senhores deputados aquilo que é uma constatação do que está a passar e que faz sentido pedir aqui a vossa ajuda enquanto órgão de soberania. A APEF é uma associação de direito privado, é composta por 100% dos operadores ferroviários a operar e a circular em Portugal, neste caso de mercadorias, não está fechada ao mercado de mercadorias, mas os seus associados são todos operadores de mercadorias. E estamos essencialmente preocupados com a competitividade do setor, garantir que há uma articulação dentro do setor que promova política pública e investimento público, investimento na sua generalidade, que permita garantir a maior competitividade e concorrência da ferrovia em Portugal para aumentar a cota modal da ferrovia. E temos constatado que há uma característica que existe hoje em dia no mercado nacional, que é um tratamento desigual entre modos de transporte que é importante refletir e é importante ter consciência. Ora, o que é que são os grandes objetivos de descarbonização dos transportes com os quais Portugal se comprometeu? O Estado português comprometeu-se no âmbito do Pacto Ecológico Europeu em reduzir as emissões de CO2 do setor dos transportes em cerca de 29% até 2030. Houve objetivos que foram identificados para a cota modal da ferrovia para o futuro, porque a ferrovia é um modo de transporte mais sustentável, que consegue, no fundo, representar uma redução de até 9 vezes as emissões de CO2 do transporte rodoviário e uma redução de cerca de 5, 6 vezes o consumo de energia face ao transporte rodoviário. E por isso é objetivamente científico que a ferrovia é o modo mais sustentável e é o modo onde faz sentido investir para podermos, de uma maneira objetiva, reduzir a emissão de CO2 em Portugal e no mundo. E para esse efeito, o próprio Estado português comprometeu-se a objetivos de cota modal para a ferrovia, o que significaria que o Estado português pretende que em 2030 cerca de 30% das mercadorias sejam transportadas por via ferroviária. E em 2050 cerca de 50%. Foi isso o que Portugal se comprometeu a nível internacional e para esse efeito Portugal implementou um plano de investimento chamado Ferrovia 2020, que os senhores deputados bem conhecem. O Ferrovia 2020 implica um investimento na ordem de cerca de 2 mil milhões de euros, que tem sido investido ao longo dos últimos anos, que está ainda em curso, e o grande objetivo do Ferrovia 2020 foi aumentar a capacidade da rede ferroviária para dar resposta ao transporte de mercadorias. E para isto, complementando aquilo que é o trabalho que tem vindo a ser feito pelos diferentes governos, foi ainda aprovado este ano o Plano Ferroviário Nacional, pelo 24º Governo, que estabeleceu um novo objetivo em termos nacionais de cota modal de 40% de mercadorias a ser transportadas por via ferroviária em 2050. Tudo isto são objetivos concretos com que Portugal foi comprometendo e para o qual o país tem vindo a investir para dar resposta a esses objetivos, para garantir que conseguimos o quê? Reduzir as emissões de CO2 no setor dos transportes em Portugal, reduzir as emissões de CO2 das nossas exportações e das empresas nacionais, porque nós
é preciso também dizer isto, ao contrário da maior parte dos países europeus, temos vindo a aumentar as emissões de CO2 do setor dos transportes e não a reduzi-las. Ora então, como é que estamos? Como é que estamos hoje? Sim. Tudo isto é também um reflexo do aumento da atividade económica. Mas o que é que nós vemos na ferrovia? Vemos que a cota modal da ferrovia, ou seja, a cota de transporte de mercadorias que é efetuado por via ferroviária, tem sido relativamente estável, tem estagnado ao longo do tempo. Não evoluiu muito. Houve aqui um final de 2019, em que o 2020 em que estava a aumentar, depois com a pandemia houve um reflexo de redução, temos estado a recuperar, mas estamos ainda ao nível que estávamos antes da pandemia. Não estamos ainda com níveis superiores a isso. E, sabendo isto, temos aqui um grande desafio, que é como é que nós vamos atingir os objetivos com que nos defrontamos. É um grande salto, para o qual nós temos de ter todos consciência que não é fácil atingir, e para o qual vamos ter todos que trabalhar em conjunto para podermos perceber como é que o vamos fazer. E para isso, nós temos que perceber que, quando se olha para a ferrovia, temos de olhar para o setor dos transportes como um todo. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos a nível de estratégia de transportes, se fazemos alguma medida, se fazemos alguma iniciativa que possa promover uma evolução do setor dos transportes, temos que ver de que forma é que ele vai atingir, de uma forma transversal, outros modos de transporte. E esta é que é a nossa grande preocupação, porque nós vemos que temos grandes objetivos muito ambiciosos pela frente, difíceis de atingir, mas ao mesmo tempo nós vemos que estão a ser implementadas várias medidas essas que, de certa maneira, distorcem ainda mais a relação que existe entre os modos de transporte. É sabido, a Assembleia da República aprovou o ano passado uma lei que isentou as portagens em vários troços de autoestradas, a partir de 1 de janeiro de 2025, e para o Orçamento de Estado de 2026 foi ainda aprovado um conjunto de outros troços de portagens a serem abolidos. A APF e o transporte ferroviário não têm nada contra a abolição de portagens na rodovia, não faz qualquer sentido. A Assembleia da República é soberana, é legítimo, e todos percebemos que há uma questão de coesão social e territorial que está em causa. E não é isso que nos preocupa de per si. O que nos preocupa é o facto da ferrovia ter sido esquecida. Portanto, o que nós vemos houve muitas medidas que estão a ser feitas que são, de facto, de forma objetiva, uma vantagem que é conferida em termos de competitivos à rodovia, não apenas para o transporte individual, não apenas para o transporte de passageiros, mas também e, sobretudo, para o transporte de mercadorias, que tem um impacto direto na competitividade entre modos de transporte. Nós, ferrovia, para conseguirmos captar carga à rodovia e atingir aqueles objetivos, nós temos de ser competitivos. Temos de conseguir ter um preço que seja suficientemente interessante para os clientes para mudarem de ferrovia para rodovia. Se há medidas que permitem ao transporte rodoviário ficar mais barato, o que nós pedimos é, Srs. Deputados, que olhem também para a ferrovia e percebam que é preciso fazer medidas pelo menos equitativas na ferrovia para não distorcer ainda mais. Historicamente sempre houve uma distorção que a ferrovia sempre contestou. E a distorção tem a ver com uma coisa muito simples, que nós todos compreendemos: o transporte rodoviário muitas vezes utiliza a rede de autoestradas nacionais, que não vai portajada. E, portanto, não contribuem para o custo de manutenção e conservação dessas estradas. Só nas autoestradas é que isso acontecia. E nós sempre contestámos isso. Agora, a partir do momento que as autoestradas também têm portagens, são isentas de portagens, isso faz com que só o modo ferroviário é que esteja a pagar o custo de conservação e manutenção da sua infraestrutura que utiliza. E isto é um problema, como devem compreender, porque nós pagamos para circular e, no caso do comboio ser suprimido, também pagamos taxa de uso para não circular. E, por isso, é um custo de contexto que acresce àquilo que são os custos operacionais de um operador ferroviário e sobre o qual nós não conseguimos ter qualquer tipo de capacidade de poder diluir e, ao mesmo tempo, de poder absorver. Portanto, o que é que temos vindo a observar? A Infraestruturas de Portugal, portanto, o gestor de infraestrutura, naturalmente, tem vindo a investir cada vez mais na infraestrutura. E bem, porque precisava. Isso acarreta mais custos de conservação e manutenção. Como há mais custos de conservação e manutenção, o custo da taxa de uso, que nós vulgarmente chamamos de portagem ferroviária, está a aumentar. Ora, se os custos de utilização de infraestruturas estão a aumentar e o nosso concorrente natural, que é a rodovia, está a ter os seus custos a serem reduzidos de uma forma bastante relevante,
nós estamos a beneficiar de uma forma objetiva a rodovia e estamos a criar condições para dificultar a vida aos operadores ferroviários. O que nós pedimos é, esta medida, se for isolada, apenas vai melhorar a competitividade da rodovia, promove transferência de carga da ferrovia para a rodovia e nós temos que ser aqui muito objetivos. Nós temos estado a investir uma quantidade de dinheiro bastante razoável na infraestrutura ferroviária. E se nós estamos a investir na infraestrutura, é para depois garantir que temos capacidade de mercado para podermos captar essa carga. Os operadores ferroviários têm procurado, na medida do possível, absorver aquilo que é possível desses custos, mas não é possível absorver esses custos desta grandeza. E por isso, se nós queremos, de uma forma objetiva, enquanto país, atingir os objetivos de cota modal com que nos confrontamos e com que nos comprometemos internacionalmente, temos de reduzir custos de contexto para a ferrovia. Ela tem que ser mais competitiva porque o cliente final só vai querer utilizar a ferrovia se o seu transporte for mais barato. O preço é fundamental. Não estou a falar dos clientes que já usam ferrovia, que são aqueles que mantêm a estagnação da cota modal, porque esses veem as vantagens objetivas do serviço, da qualidade e da capacidade que a ferrovia tem de entrega. O problema é que temos que ir buscar carga a quem não usa a ferrovia. E para isso nós temos de ser mais competitivos. E por isso o que pedimos é uma igualdade de tratamento face à rodovia e que tenham isso presente, essa consciência, e que se têm a proatividade e a iniciativa de procurar melhorar a coesão territorial e social do país, não se esqueçam que isso pode ter impactos também no modo ferroviário. Em jeito de conclusão, Sr. Presidente, espero não estar a passar o tempo, o que é que eu queria só dizer? Nós temos objetivos muito ambiciosos de cota modal, para isso acontecer não há volta a dar, é preciso ir buscar carga à rodovia, não podemos achar que de uma forma natural os nossos clientes vão ser os mesmos a transferir mais carga para a ferrovia. Há limites para isso, temos mesmo que ir buscar carga à rodovia. É óbvio que não há nada contra a rodovia é uma peça fundamental na mobilidade e vai continuar a existir. E nós não podemos abdicar disso e não podemos achar que agora a ferrovia vai ser o que vai fazer tudo. É impossível. Agora, para conseguirmos transferir carga para a rodovia, para a ferrovia, para conseguirmos baixar as emissões de CO2, só aumentando alguma carga para a ferrovia, porque ela, de facto, consegue contribuir para a redução de emissões de CO2 de uma forma muito objetiva. Cada comboio consegue transportar carga equivalente a 35 a 40 caminhões. E isto é muito objetivo. Portugal investiu um valor bastante representativo e relevante na requalificação da rede. Nós o que pretendemos é medidas equitativas para a ferrovia, porque se no final do dia tivermos todos uma infraestrutura requalificada, moderna, preparada e capaz para dar resposta aos desafios da ferrovia, a pior coisa que podia acontecer é não termos operadores de mercadorias a funcionar nessa rede e a rede ficar vazia de operadores, porque o objetivo é precisamente o inverso. E por isso, Sr. Presidente, era isto que eu gostava de partilhar aqui. Sim. E agradeço a vossa atenção. Eu é que agradeço, muito interessante, e agora vamos desenvolver com as perguntas e depois as respostas, mais com certeza. Esta apresentação já foi distribuída, Zé? Mas vai ser, tem aí? Claro que a tem. Vamos distribuir a apresentação por todos os deputados da Comissão, para poderem ter acesso, os que estão cá e os que não estão. E então eu perguntava quem se inscreve para a ronda de perguntas. Ok, todos. Começamos, então, pelo Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega, que está ali. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Miguel Rebelo de Sousa, em nome da APEF. E muito obrigado por nos trazer estas preocupações que deviam ser muito mais extensas e devia ser isto que devia andar na comunicação social mais vezes, porque realmente este tipo de assuntos infelizmente são levados para baixo do tapete, porque interessa a muita gente que seja levado para debaixo do tapete. Ao mesmo tempo também nós somos inundados também de fake news, e no entanto a fake news que saiu ainda esta semana foi que pelo Expresso que Portugal vai fazer o primeiro comboio, não é? As primeiras carruagens, 3 carruagens e por aí fora, o que é falso. A Sarafam já fazia comboios há muitos anos atrás e temos neste momento, quer dizer, andam sempre aqui a falar das fake news, de alguns, e depois eles próprios lançam fake news a torto e a direito, e é isto que nós temos em Portugal. Por outro lado, a questão que nos traz cá, que também envolve a parte das portagens, eu concordo com o que diz,
mas ao mesmo tempo eu gostaria de vê-lo também a falar de outras coisas e a ser tão incisivo na crítica ao âmbito das portagens, mas ao mesmo tempo reconhecendo que elas também, a abolição das portagens rodoviárias também são importantes para a coesão territorial, e também aí se vê no contexto das próprias economias locais que onde foi abolida essas portagens também beneficiaram com isso. Por outro lado, nós também sabemos que as portagens no âmbito ferroviário são extremamente pesadas para os operadores. Mas há aqui contextos que são muito mais importantes e gostaria que me desse a sua opinião, porque estamos aqui a falar do âmbito de mercadorias e falamos de mercadorias, falamos de indústria. E a indústria, de certa forma, também é aquilo que move um país e move a sua economia. E nós sabemos que neste momento, como está a ser construída o próprio plano ferroviário, a própria ferrovia em Portugal, vamos ter uma capacidade, ou vamos ter menos capacidade industrial, porque todo o processo e todo o projeto que está a ser feito, quer seja nas ligações por norte, Aveiro, Vila Formosa, quer seja por sul, Sines, Lisboa, Poceirão, Caia, não são aquilo que é o indicado para também o âmbito da ferrovia pesada, neste caso para o transporte de mercadorias. Sendo ele principalmente pensado para passageiros e não olhando ao critério de mercadorias, quando temos aqui ao lado em Espanha uma preocupação muito maior com o âmbito das mercadorias e também o lado da bitola. Sim, Sr. José Carlos Barbosa, o lado da bitola, é verdade, somos algo, além do mais, o Sr. Ministro também gostaria que me desse o seu parecer, o que é que acha sobre a posição agora também do Sr. Ministro relacionado com, até 2027, vamos ter que dar uma resposta concreta sobre o âmbito da bitola. Será que a bitola europeia iria compensar mais no âmbito das exportações, feita, no âmbito da nossa própria economia, ou não? Muito obrigado. Okay. Obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Miguel Rebelo de Sousa, agradecer a sua presença aqui na Assembleia e dizer também que muita da exposição que fez aqui vai de encontro ao nosso raciocínio e à forma que nós abordamos e temos vindo a abordar sucessivamente esta questão, não só do transporte da ferrovia, mas também a própria transporte da rodovia com as portagens que nós já tão bem conhecemos. Há um comunicado, inclusive da APF, já de algum tempo atrás, que refere que há uma previsão de aumento de circulação de caminhões na estrada de cerca de 1.600 caminhões por mês. E isto é um bocadinho a consequência de nós, muitas vezes, estarmos a fazer aqui um conjunto de políticas e de iniciativas, às vezes desgarradas, sem nenhum sentido estratégico nacional, que depois têm consequências práticas no terreno, nomeadamente no que diz respeito ao transporte de mercadorias na ferrovia. O que eu quero dizer isto é que nós também estamos de acordo com todos os objetivos de coesão territorial. Agora, nós não podemos desenhar políticas que sejam políticas inclusivas e que tenham em conta os diversos modos de transporte sem que haja um plano comum e sem que haja uma avaliação destes impactos. E o que tem acontecido nos últimos anos sucessivamente tem sido isto. São aprovadas isenções de portagens avulsas, são aprovados um conjunto de medidas avulsas sem que haja nenhuma estratégia que possa justificá-las. E depois temos como consequência o transporte de mercadorias na ferrovia ser altamente prejudicado, o que vai fazer com que, efetivamente, nós não consigamos cumprir com as metas que nós próprios nos obrigamos a cumprir. Portanto, neste momento, nós estamos numa situação que, obviamente, é complexa por várias medidas e é complexa até pela questão do próprio aumento da taxa de uso na ferrovia. A taxa de uso na ferrovia chegou a estar proposta para ser aumentada, inclusivamente, cerca de 22%. Era mais de 20% que estava previsto de aumento. O Governo anterior já tinha feito um esforço nesse sentido, mas depois, ao que eu percebi, eu gostaria de pedir também a sua explicação nesta matéria, o próprio pedido não tinha sido bem formulado, depois conseguimos andar aqui às voltas, mas o que nós percebemos é que a forma de nós concorrermos com os outros países não está, neste momento, a ser de uma forma equitativa. Nós não podemos ter aumentos de portagens, entre aspas, da ferrovia de 20% e de 22%, ao mesmo tempo que temos países nossos vizinhos a cobrarem zero por essa utilização. E depois o que é que nós fazemos cá? Não só temos este problema, como ainda vamos abolir portagens para a rodovia. Ou seja,
nada disto funciona de uma forma interligada, nada disto funciona de uma forma estratégica e, portanto, foi muito importante também a sua presença aqui hoje para nos poder alertar também para esta matéria e para nós percebermos que os impactos, muitas vezes, das coisas que aqui aprovamos com um determinado sentido, muitas vezes saem ao contrário e não temos a previsão dos impactos que estão para acontecer. E, portanto, nesse sentido, era esta pergunta que lhe gostaria de fazer e outra pergunta que gostaria de fazer também tinha a ver com a linha da Beira Alta, de que forma é que o Sr. Doutor acha que neste momento já vai ter condições para se poder utilizar esta via para o transporte, para a exportação de mercadorias e de que forma é que vai melhorar, obviamente, o funcionamento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Faz favor. Obrigado. Professor Miguel Rebelo de Sousa, por esta pequena explicação. E bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu não queria falar de bitola, mas dou-lhe a oportunidade para esclarecer o meu colega deputado do Chega que os passageiros não andam de bitola, nem as mercadorias andam de bitola, andam de comboio. E que hoje em dia existem comboios de bitola variável, que em andamento podem alterar a bitola, e que fica muito mais fácil ter comboios de bitola variável que alterar toda a infraestrutura. E também pode esclarecer, deputado Chega, que os comboios que saem para a Espanha circulam em linhas convencionais e que os comboios de alta velocidade andam nas linhas de alta velocidade, ou seja, há mais canais disponíveis para as mercadorias porque há comboios de passageiros que passam para as linhas de alta velocidade, proporcionando mais canais disponíveis. O que vai acontecer na linha do Norte quando fizermos uma linha de alta velocidade, em que os alfa-pendulares, intercidades, vão sair da linha do Norte e vão dar capacidade à mercadoria. Acho que aqui ficamos esclarecidos e é importante. Isto não é uma guerra de bitola, é só ser razoável. Se nós não temos dinheiro para comprar comboios, precisamos todos os dias de comboios, vamos alterar a bitola e as linhas todas. Isto é de malucos. São bilhões, quer dizer, nós não temos 1.000 milhões para comprar comboios novos para os urbanos de Lisboa, para o comboio da Ponte, e depois andamos aqui feito malucos a falar de alteração da bitola. Está tudo maluco neste país. Pois, o governo do PS implementou o Ferrovia 2020, bem do PETI 3+, que era um PowerPoint cheio de intenções que nem projetos tinha. Nós fizemos um conjunto de obras importantíssimas até para as mercadorias. Linha da Beira Baixa, linha de leste, eletrificação da linha do Minho, fortes investimentos na linha de Sines, o maior investimento de sempre em Portugal, uma nova linha, o maior investimento dos últimos 100 anos, Poceirão-Caio, ou seja, há investimentos para aumentar os canais, porque os caminhões numa autoestrada não há limite de capacidade, é só meter caminhões. Vai quase até ao infinito. Agora, numa linha de comboio é preciso explicar que não há canais disponíveis, é preciso aumentar, é preciso reforçar, é preciso aumentar canais para as empresas de mercadorias transportarem mais. E nós, ao fazer isso, tornamos também as empresas de mercadorias mais competitivas, porque têm mais canais, têm mais capacidade, conseguem fazer mais comboios. Pronto. Depois há aqui uma questão que é a taxa de uso, que se percebe que os valores em Portugal são impraticáveis. Pronto, concordamos com isso. Quando saímos do governo, tentámos dar um apoio de cerca de 9 milhões de euros às empresas de mercadorias. As empresas de mercadorias pagam de taxa de uso cerca de 10 milhões. Fizemos um pedido de autorização à Comissão Europeia para apoiar as empresas de mercadorias. Entretanto, o governo caiu da forma como caiu, cada vez vemos mais que isto foi um golpe, mas não quero falar disso. Eu pergunto-lhe, a Comissão Europeia já autorizou, pergunto-lhe se as empresas já estão a receber esses 9 milhões de euros autorizados. Depois, pergunto-lhe também se concorda com os lucros da IP, ou seja, a IP apresenta lucros e se não considera que esses lucros são um pouco à conta das taxas de uso, da taxa de uso ser elevada. E já agora, se nos pode fazer uma pequena explicação de quanto é que paga as empresas ferroviárias de mercadorias em Espanha, em França, se tem aí uma tabela comparatória do valor pago para a taxa de uso. Okay. E também queria dizer, para acabar, que concordo claramente com o deputado Gonçalo Lage, que temos de fazer alguma coisa, mas quem está a governar é o PSD, que faça alguma coisa pelas empresas de transportes, que nós já fizemos muito. Sr. Deputado, está terminado. Vamos ainda ouvir brevemente, não já agora, mas vai ser já a seguir. Estou só à espera que acalme um bocado as hostes. Srs. Deputados, Srs. Deputados, nós vamos continuar a audiência
é a vez da Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal, exercer o seu direito de colocar as questões que entender. Eu convidava os seus deputados para se encontrarem num outro fórum e dirimirem essas questões que têm para resolver. Não é este o momento, seguramente. O momento é a Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, por pôr ordem na mesa. Relativamente à questão da rodovia, a posição da Iniciativa Liberal tem sido um bocadinho solitária, que é a defesa do princípio do utilizador-pagador. E, portanto, consideramos que, até por motivos de coesão territorial, devia haver uma análise alargada de toda a estrutura de rodovia e efetivamente clarificar quais são os territórios que, na eventualidade, faria sentido não cobrar essas portagens, para os residentes não terem esse custo. A partir daí, o nosso posicionamento é claro: quem usa a rodovia deve pagar por ela e, portanto, nós, nessa matéria, temos estado aqui de forma bastante solitária nesta Assembleia da República. Relativamente à questão da ferrovia, não tem havido grande investimento no que toca às infraestruturas da ferrovia. E um dos maiores problemas é, inclusive, a ligação aos portos marítimos. Conheço bem a área da logística e nós perdemos constantemente a entrada de operadores que poderiam fazer descargas nos nossos portos marítimos, porque nós não somos competitivos. Se fizermos essa comparação com o Porto de Barcelona, Marselha e já para não falar de Roterdão, que, enfim, quem conhece o Porto de Roterdão é de facto uma coisa inacreditável ver-se a descarga a processar naquele porto. E muitos dos nossos portos marítimos nem sequer têm ligação à ferrovia, portanto, a possibilidade da angariação de carga para a ferrovia não se faz sem infraestrutura adequada e sem a ligação a um dos pontos-chave, que são os portos marítimos, porque na desalfândega, naturalmente que os portos marítimos gostariam de ter mais oportunidades do que só fazer o escoamento de carga pela rodovia. Demora muito mais tempo a fazer a descarga do que carregar um comboio. E, portanto, a minha pergunta era nesse sentido, era qual é a sua visão relativamente a esta matéria, de ligação ao mundo da logística através dos portos marítimos, porque este sim deveria ser a prioridade máxima para nós podermos, inclusive, combater ou, enfim, tornar-nos mais competitivos relativamente aos portos que mais nos causam e que mais nos roubam carga a Portugal. E relativamente à questão do utilizador-pagador ferrovia versus rodovia, teceu algumas críticas, mas gostaria de saber se tem alguma informação mais detalhada, inclusive mais técnica, que pudesse partilhar connosco, caso naturalmente a tenha. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, um conjunto de perguntas interessantes e de considerações, e agora pedia-lhe então que fizesse o esclarecimento e concluísse esta audiência. Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar fazer isto pela ordem de perguntas que me foram colocadas. Quanto ao Sr. Deputado Carlos Barbosa do Chega, uma das coisas que eu enfatizei na apresentação que fiz foi que nós compreendíamos a razão pela qual a Assembleia da República tinha decidido promover legislação sobre a abolição de portagens. Foi uma questão de coesão social e territorial. E sobre o qual é perfeitamente legítima a Assembleia da República para tomar essa decisão, não temos qualquer tipo de problema. Com isso, até diria mais, só faltava, nós não temos legitimidade nós para contestar isso, diria eu. Portanto, é perfeitamente legítimo. A questão é, sabendo nós que houve essa necessidade, é preciso compreender os possíveis impactos que ela terá noutras atividades económicas. E neste caso, isto é óbvio e é bastante gritante. Porquê? Porque as autoestradas sobre as quais fizeram a abolição de portagens são as autoestradas que são os principais eixos do transporte de mercadorias internacional,
que é por onde circulam as principais linhas também ferroviárias de transporte de mercadorias, que é a Beira Alta e agora também o Corredor Sul, Évora-Elvas, com a abolição também na A6. Portanto, e também linha do Minho, porque também a A28 foi uma das autoestradas abrangidas. Portanto, só para explicar que, de facto, é preciso compreender. O que eu diria é, se quiséssemos, por alguma razão, tomar uma decisão que podia definitivamente dar cabo da competitividade da ferrovia, era só abolir as portagens na A1 e estávamos conversados. Pronto. Dito isto, o que nós pedimos apenas não é nada especificamente sobre a rodovia, é que tenham essa capacidade de perceber que a ferrovia então também tem que ter alguma medida equitativa, caso contrário fica numa situação de desvantagem objetiva de competitividade. Sobre a questão sobre o projeto e a bitola que o Sr. Deputado falou. Sr. Deputado, nós aqui temos sempre alguma dificuldade em discutir em discutir este tema. Porquê? Porque nunca foram os operadores ferroviários que questionaram os problemas da bitola. Foram sempre outras pessoas, outros stakeholders, que são especialistas em transportes, mas não fazem comboios. Portanto, para nós, a bitola não é uma questão, porque nós operamos numa rede, num espaço ibérico, que é o nosso mercado natural, e os nossos comboios circulam livremente dentro desse espaço natural. Portanto, nós conseguimos perfeitamente escoar as nossas mercadorias dentro deste espaço. Pode depois a seguir dizer, está bem, mas depois a seguir temos a França, na fronteira da França. O problema em França não é a transferência de carga de um comboio em bitola ibérica para bitola UIC. O problema é canal. Em Espanha, chegamos à fronteira e há muito pouca liberdade de canais, disponibilidade de canais para comboios circularem. Portanto, o comboio faz a transferência de carga e fica à espera da sua vez para poder continuar. É uma limitação que existe em França. Dito isto, em nível europeu, está toda a gente a trabalhar para melhorar isto e para garantir que há mais condições de interoperabilidade. Mas a bitola em si, para nós, eu vou pôr isto de outra forma. Se nós decidíssemos agora mudar a bitola toda, aí tínhamos nós um problema. Pronto, tínhamos nós um problema. Dito isto, quando se fala na linha de alta velocidade, que é passageiros, o Sr. Deputado disse, e é verdade, é uma linha diferente. É uma linha de passageiros que resume-se a passageiros. As mercadorias não têm a ambição de andar em linhas de alta velocidade. Querem, mas é ter um canal disponível para circular e, se o canal estiver disponível, a rede convencional é a nossa grande rede de utilização. Espero ter respondido à questão. É um mito urbano, a questão da bitola, se me permite, Sr. Deputado, porque, de facto, nós já vimos esse tema tantas vezes ser falado que nós preferimos não entrar nessa discussão porque é terreno contaminado, se me permite. Dito isto, Sr. Deputado Gonçalo Lage, este tema que falou sobre a concorrência entre países é de facto, objetivamente, um tema. Porquê? Porque nós, ao nosso lado, temos a Espanha, e na Espanha os comboios pagam 8 vezes menos para circular na rede ferroviária. Portanto, quando nós estamos a falar de utilizar uma infraestrutura e uns pagam 8 vezes mais do que outros, certamente compreendem que temos uma dificuldade de competitividade, não é? E quando, ao mesmo tempo, a rodovia não paga, quer dizer, estamos a criar aqui um buraco ainda maior entre os dois modos. A taxa de uso tem uma história longa. Durante alguns tempos foi congelada por causa do tempo da pandemia também, do tempo da pandemia. Agora, temos vindo a ser confrontados com uma subida gritante, que ainda por cima percebemos que é uma subida que vai ser consecutiva ao longo dos próximos anos. Portanto, não se vê a possibilidade, olhando para aquilo que são os custos de manutenção, olhando apenas para as regras da fórmula de cálculo da taxa de uso. O que vemos é, como os custos de operação e manutenção estão a subir permanentemente, a taxa de uso vai também subir da mesma maneira. E isso significa que a nossa competitividade vai ainda piorar de ano para ano, porque nós todos sabemos uma coisa, não é? A partir do momento em que se isentam portagens, não vai haver ninguém a reverter essa decisão. Essa decisão é muito difícil de reverter. E, portanto, nós estamos a abrir o buraco cada vez mais. E isso é algo que nos preocupa, porque se nós temos a intenção de aumentar a capacidade de carga em Portugal, nós temos de conseguir, de facto, ser competitivos. Se queremos trazer comboios mais potentes, mais modernos, interoperáveis, esses comboios, para funcionar, têm que ser competitivos. E com esta subida de taxas que se apresenta como sendo expectável, tal não vai ser possível. É verdade que
o governo anterior não é o 24º, o 23º, mostrou-se sempre sensível à questão da taxa de uso apresentada pela APF, procurou implementar um apoio, e eu já estou aqui a passar um bocadinho, a transferir entre o Sr. Deputado Gonçalo Laje e o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, procurou implementar um apoio que permitisse colmatar um problema que foi bastante grave. Em 2022 e 2023 houve uma subida exponencial dos custos de combustíveis e de energia. Como se devem recordar, houve até uma série de pacotes de decisões do Governo na altura de apoio às empresas para poderem compensar esse aumento de custos. As empresas ferroviárias não foram abrangidas por esse apoio e, portanto, na altura o Governo mostrou-se sensível a essa questão, procurou implementar um apoio esse que depois a seguir a Comissão Europeia isto chegou a ser aprovado, uma resolução do Conselho de Ministros a aprovar esse apoio, mas depois a Comissão Europeia demorou muito tempo a analisar isso do ponto de vista do Auxílio de Estado. Houve ali um processo de negociação que demorou o seu tempo e a Comissão Europeia acabou por, em trabalho com o Governo de então, que depois foi concluído pelo 24º Governo, concluir pela implementação de um apoio para as externalidades positivas da ferrovia, de 9 milhões de euros por ano por um período de 5 anos. Os operadores já receberam 2 anos de apoio, há mais 3 anos de apoio para receber, mas esse apoio é para fazer face a externalidades, é para, no fundo, transferir para os clientes. Porquê? Porque em 2022 e 2023 nós tivemos, por um lado, que subir parte daquilo que foram os custos que houve e que tivemos que assumir. Houve outra parte que não subimos os custos porque tentámos impedir os clientes, no fundo, uma lógica de política de retenção de clientes, impedir que os clientes fossem para a rodovia, porque se tivéssemos para transferir para os clientes todo o aumento de custos que houve, nós teríamos perdido esses clientes. Portanto, numa lógica de retenção, nós fomos acumulando essas perdas à espera que esse apoio chegasse. O apoio, entretanto, não foi chegando e, portanto, as empresas passaram por um período de dificuldades grandes em 2022 e 2023. A partir do momento em que o apoio foi aprovado pelo 24º Governo, houve aqui algum balão de oxigênio que foi dado a essas empresas para elas agora poderem se focar no concreto, que é como é que conseguem aumentar o transporte ferroviário de mercadorias. O problema com que nós agora nos confrontamos é que queremos aumentar essa capacidade, mas com o aumento de custos com que nos estamos a defrontar, fica difícil sermos competitivos. E reparem, as empresas ferroviárias são empresas que são altamente intensivas do ponto de vista do investimento, têm uma parte muito grande em termos de estrutura de custos, afeta pessoal, material circulante, custos com a energia e o quarto item a seguir é a taxa de uso. Portanto, nós temos que perceber que, para nós sermos competitivos, tínhamos que trabalhar nestas grandes dimensões. Ora, nós sabemos que recursos humanos não há flexibilidade para poder fazer isso, até porque nós precisamos de recursos mais qualificados, precisamos de mais pessoas porque queremos aumentar a transferência, a carga disponível, a carga transportada. Material circulante é inegociável, nós precisamos de um material circulante em segurança, bem mantido e com todas as condições para poder operar. Custos com energia e a taxa de uso são claramente os custos que nós poderíamos e devemos olhar com atenção, porque será onde nós podemos melhorar a nossa capacidade de ser mais competitivos. E por isso a taxa de uso tem aqui um papel fundamental, porque depende, não é apenas de uma questão quase administrativa se eu quisesse pôr política desta maneira, porque tem a ver com uma estratégia de política pública para o setor dos transportes. Ou nós assumimos que para o setor dos transportes é para o Estado português importante que haja mais ferrovia e que haja capacidade da ferrovia crescer, ou então não temos essa capacidade, não temos essa visão estratégica, não vemos esse potencial e por isso, e se for esse o caso, faz sentido questionar aqui ao Governo português e onde quer que seja, até que ponto é que faz sentido o investimento que estamos a fazer na rede ferroviária, porque o investimento que estamos a fazer é para gerações. E se é para gerações, é para ele ser utilizado e para ser utilizado da melhor forma. E, portanto, por isso é que nós apelamos a esta questão e à vossa compreensão. A linha da Beira Alta, voltando aqui ao Sr. Deputado Gonçalo Laje, a linha da Beira Alta é muito importante para o transporte de mercadorias. A APF sempre se mostrou favorável ao projeto que foi implementado. Não vou dizer que é um projeto perfeito, Sr. Deputado, mas nós temos que ser realistas e temos, acima de tudo, que jogar com os dados que existem. Nós, acima de tudo, achamos que é importante ter a linha da Beira Alta operacional,
Ela vai permitir melhorar a atividade ferroviária? Vai. Poderia ainda melhorar mais? Poderia. Mas o ótimo é inimigo do bom. Nós queremos garantir que conseguimos operar o melhor possível na linha da beira alta. É preciso ter consciência de uma coisa. A linha da beira alta, para ser consequente, tem de também ter investimentos do lado espanhol na mesma correspondência. Nós, se queremos fazer comboios mais compridos, não podemos chegar à fronteira e não poder continuar com os comboios do lado espanhol. Não vamos desmontar os comboios e parti-los em dois e depois a seguir continuar caminho. Isso não é eficiente. Aí nós perdemos competitividade mais uma vez. Temos todos que perceber isso, trabalhar em conjunto e ver como é que podemos ser mais competitivos. Se calhar falar sobre o lucro da infraestrutura de Portugal, Sr. Deputado. Bem, nós estamos habituados às empresas públicas terem prejuízo. Não é esse o objetivo nunca e não deve ser esse nunca o objetivo. Acho que uma empresa pública é bom ter lucro, mas uma coisa é certa, é lucro QB, porque o que significa é que as entidades que no fundo pagam por um serviço à Infraestruturas de Portugal estão a pagar mais do que se calhar poderiam pagar e, portanto, não faz sentido estarmos nós a deixar lucro na Infraestruturas de Portugal e com isso a esmagar o mercado. Nós o que achamos é que podia ser utilizado o dinheiro de outra forma e para bem do mercado, porque acima de tudo há uma coisa que é preciso ter consciência. O gestor de infraestrutura tem de garantir a capacidade da rede, mas presta um serviço a quem utiliza a rede. E, portanto, nós o que sentimos é pagamos muito caro pelo serviço que temos. Dito isto, comparar com outros países, eu já falei de Espanha. Espanha paga-se menos 8 vezes do que em Portugal para circular na rede. Normalmente, o que se fala na regulamentação europeia é que é preciso passar os custos de conservação e manutenção da rede para o mercado. Não é bem assim. É preciso que o gestor de infraestrutura seja remunerado no valor equivalente aos custos de manutenção e conservação que tem com a rede. Não precisa de o passar para o mercado. O que fizeram em Espanha foi exatamente isso. Foi o Estado espanhol, fez um convênio com a ADIF, a gestora de infraestrutura, na qual o Estado espanhol subsidia a ADIF no valor que entende que deve subsidiar, que permite não passar, não transferir para o mercado todo o custo associado à taxa de uso. Na Áustria, os operadores ferroviários de mercadorias pagam 0. Exatamente com um modelo semelhante. O que está definido há um esquema de compensações, de apoio às empresas, para elas poderem, no fundo, pagar aquilo que devem à empresa, à gestora de infraestrutura, pelo serviço de utilização e circulação na linha. Há soluções, é preciso sermos criativos, é preciso trabalhar nelas e termos um objetivo muito concreto. Queremos ou não queremos apostar na ferrovia? Se quisermos, conseguimos arranjar soluções sempre para podermos criar condições para o mercado ser mais competitivo. A Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, utilizador-pagador a rodovia, totalmente de acordo. Eu também sou defensor do utilizador-pagador, também na própria ferrovia, desde que seja para todos. Ou seja, não me faz sentido, mas é ser utilizador-pagador na ferrovia e não ser utilizador-pagador em mais nenhum modo de transporte. Porque isso cria uma distorção e cria dificuldades, como devem imaginar. A ligação aos portos é muito importante. Um dos eixos de investimento do Ferrovia 2020 era a ligação aos portos. O que acontece é que este plano de investimento demorou mais tempo a arrancar do que era previsto. Ainda há muitas obras que estão ainda previstas no âmbito deste plano de investimentos e que ainda vão continuar no PNI 2030 e, portanto, está previsto na maior parte dos portos que têm alguma capacidade ter ligações ferroviárias que lhe permitam aumentar essa intermodalidade. E isso é fundamental. Aliás, não é por acaso que a maior parte das grandes empresas de navegação do mundo estão a procurar fazer estratégias de integração vertical, adquirindo posições em empresas de transporte ferroviário, porque eles veem a vantagem nisso. E, portanto, faz todo o sentido fazer isso. E nós, em Portugal, somos um caso paradigmático, porque temos como maior operador do mercado uma empresa que faz parte de um grupo de navegação e que viu essa mesma vantagem e que espera, e que vê esse potencial e que espera que com estas obras e as que mais haverá, seja possível ter mais capacidade para poder ser mais eficiente. Uma coisa que é importante ter consciência é o investir em ferrovia não pode ser apenas investir em infraestrutura. Não é apenas ter uma rede disponível e acharmos que com isso o mercado vai aderir e vai facilmente adotar e fazer a transição modal. Não vai por sua natureza. É muito difícil conseguir captar carga de uma empresa que está habituada a trabalhar com rodovia, é mais flexível, é mais capilar. Se não for pelo preço,
não se chega lá. E, portanto, nós temos que perceber o que é preciso fazer e em que medida nós podemos todos trabalhar em conjunto para sermos mais competitivos. E a APF tem mostrado sempre disponibilidade para trabalhar quer com a AMT, quer com o Governo, quer com os partidos políticos e a Assembleia da República, naturalmente, para podermos apresentar soluções, discutir medidas e procurar, de alguma forma, traçar esse caminho, porque senão aqueles objetivos vão ser apenas ficção e não vamos lá chegar nunca. E por isso, só para terminar então, obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa pelo meu atraso. Eu penso que o que todos compreendem aqui, espero eu, é que o investimento na ferrovia é crucial para podermos ser mais sustentáveis, é mais do que claro para todos que é o caminho. A ferrovia não vai substituir a rodovia na totalidade, mas permitirá claramente termos uma cadeia logística mais sustentável e mais eficiente para todos e dessa forma também potenciar as exportações e a economia nacional. Precisamos é de perceber em que maneira é que podemos implementar medidas que não distorçam a competitividade e a concorrência entre modos, porque é o que está a acontecer hoje e é isso que nos alerta, e por essa razão é que senti também a necessidade, enquanto diretor executivo da APF, de vir aqui hoje e pedir esta audição, para a qual agradeço o convite. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. E fez muito bem, e julgo que a Comissão também fez bem em ouvi-lo, porque foi de uma clareza fantástica, mas às vezes parece que, julgo que é preciso dizer as coisas, não é? Apesar de haver uma concordância, tem que ser ditas, para se calhar se perceber melhor, até porque aquilo que eu tenho observado é que existe um consenso muito alargado sobre um investimento estratégico na ferrovia, e, portanto, muito obrigado pela forma como respondeu às questões. Foi excelente. A apresentação já está no e-mail de todos os seus deputados. E agora, Sr. Diretor Executivo da APF, terminamos a nossa audiência. A Comissão vai prosseguir os seus trabalhos daqui a 10 minutos e vamos exatamente proceder a uma audiência da Flixbus, que deve estar bastante satisfeita com as margens que conseguiu com a abolição das portagens. Portanto, vamos ouvir o discurso contrário, com certeza. Muito obrigado. Então, Srs. Deputados, 10 minutos, 11h10, está bem?